família vascaína, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje nós vamos abordar alguns temas como, por exemplo, uma reunião que foi feita com essa nova diretoria, mas que o pronunciamento do atual presidente ficou para sexta-feira, no momento em que a gente precisa urgentemente de notícias, de informações de como vai funcionar o planejamento do clube. Tem também ex-jogador do Vasco acionando o Vasco na justiça e cobrando 1,5 milhão. Já não basta os atletas que a gente tem numa longa lista de espera para receber através do ato trabalhista. Até quando a gente vai ficar vivendo o tempo todo neste ciclo infindável de situações cada vez mais negativas, situações que cada vez mais prejudicam o clube? Então fique aí, logo depois da vinheta a gente vai falar com muito mais detalhes sobre esses temas. Mas antes de tudo, se gostar do vídeo, corre aí, deixa o like, se inscreva, compartilha. Quer ajudar o canal? Você pode se tornar membro do canal e ajudar a gente cada vez mais a se manter aqui próximo a você para trazer informações e opinião como a gente está fazendo ao longo desses últimos 12 meses, tá? Depois da vinheta a gente Cada dia que passa, a agonia do torcedor vascaíno só aumenta. O processo de apequenamento do clube também. Sai um presidente e entra outro. Os problemas continuam. E as dívidas só aumentam. Pior de tudo, não apresentam soluções para resolver os problemas do Vasco. Passamos por uma gestão que pegou o clube na Série A da Libertadores e que de tantas coisas ruins que fez, de tantos absurdos que fez, entregou o clube na Série B, disputando a Série A com um time de Série B. Deu no quê? No quarto rebaixamento. E aí o torcedor via nessa eleição a chance de ter um presidente capaz de resolver os problemas deixados por outras gestões, não só essa do Campelo não, mas outras gestões também deixaram graves problemas. Um deles, inclusive, relacionados a questões básicas numa relação de trabalho. Salários. De tanto comemorar pagamento de salários, o senhor Alexandre Campelo deixou o clube com folhas atrasadas. E aí o próximo presidente, que é esse atual que está aí, o seu Jorge Salgado, deveria chegar já com alternativas para resolver a situação e manter os salários em dias, numa reta final de campeonato, onde o elenco aceitou num passado acordos. Mas não. Entrou a nova diretoria, passou pelo processo de transição, não apresentou as promessas de campanha para execução imediata dentro do clube, e nos deparamos com os mesmos graves problemas que o Vasco enfrenta nessa última década. Pior, cada dia que passa, não temos captação de novas receitas e a solução é estrangular cada vez mais o clube com cortes de modalidades, como por exemplo o basquete do Vasco profissional, que não existe mais, e outras modalidades que estão aí definhando, porque não tem como serem mantidas. E ninguém apresenta solução para tal. Essa diretoria esteve reunida aí numa longa reunião para detectar que o Vasco terá quase que 100 milhões a menos na Série B. Mas isso tudo é previsível, o torcedor acompanha, o torcedor sabe. Grande parte disso são das cotas de TV que vão diminuir bastante. Pelo desprestígio do clube de sair de uma Série A e disputar uma Série B pela quarta vez. Isso tudo o torcedor está cansado de saber. O que a gente quer saber, quais soluções serão dadas para isso? Como será a nossa temporada? Qual é o orçamento para o futebol? Que tipo de elenco vocês montarão?
se o técnico fica. Inclusive foi um técnico que evitou um vexame em 2019. E dessa vez, apesar de todos os erros da comissão técnica do Luxemburgo, a fatura não pode ser dada a ele. Ele teve participação, sim, no descenso. Mas foi um técnico que não teve recursos para trabalhar. Tira uma peça, não tem quem repor. Enfim, uma tragédia que já estava anunciada desde a posse do Campelo. Mas o torcedor quer saber de soluções. Quais são os jogadores que sairão desse elenco? Mas aí o senhor Jorge Salgado, ao invés de se pronunciar prontamente, adia mais uma vez a apresentação de soluções para o vascaíno. E essa discussão, esse esclarecimento do senhor Jorge Salgado ficou para sexta-feira agora, que era uma prática, inclusive, do antecessor, prometia salários todas as sextas-feiras. Entrava sexta-feira e saía sexta e não se pagava folha nenhuma. E o seu sucessor com as mesmas práticas, adiando as soluções do clube, o diálogo com o torcedor. Já não entregou o plano de 100 dias na posse, como foi prometido. O próprio vice de marketing falou que seria apresentado na posse o plano de 100 dias dessa atual diretoria. Trocaram depois o plano de 100 dias por um de 15. Com medidas fúteis que acabaram rebaixando o Vasco também. Não foram capazes de resolver o problema do clube, deste elenco. Continuamos com salários atrasados. Janeiro venceu agora dia 20 de fevereiro. E o problema da diretoria passada, que era justamente dar um prazo com solução viável para o elenco poder trabalhar de forma mais tranquila, continua. O atual presidente ainda não disse quando vai pagar o atrasado. E vem adiando as soluções para o Vasco. Isso nos coloca de novo numa situação que não cessa. Mais um jogador processa o Vasco. Lucas Ribamar pede 1,5 milhão na justiça por salários atrasados, FGTS, férias. E a fila do ato trabalhista só aumenta. Devemos inclusive o Alberto Valentim, que foi responsável por trazer Lucas Ribamar, um atacante que jogou 61 vezes pelo Vasco, marcou 8 gols. Nunca foi unanimidade entre os técnicos, muito menos na torcida. Motivo de meme do próprio vascaíno, que não aguentava mais ver o Lucas Ribamar como titular do ataque do Vasco, que já teve Romário, Edmundo, Evaí, Dinamite, craques, que ganharam títulos e colocaram o Vasco no seu lugar, que é na vitrine, como protagonista do futebol brasileiro. Tivemos que conviver com o Ribamar para depois disso ter que pagar na justiça com multas 1,5 milhão para o Ribamar. Já não basta ter que recentemente, de uma dívida de 1,5 milhão com o Wendel, pagar 15 milhões, onde não cabe mais recurso. O Wendel. E a lista de jogadores que passaram pelo Vasco e acumularam milhões é enorme. Jogadores que não agregaram em nada dentro de campo. Tem uma lista extensa aí. André Ribeiro, Helder Granjo, Ney, Eduardo Costa, Paulo Sérgio, Matheus Índio, Felipe Souto, Carlos César. A lista é enorme, galera. Enorme. De jogadores que o Vasco deve e que o Vasco prolongou essa dívida através do ato trabalhista para poder conseguir pagar e diminuir sua dívida. Ela só aumenta porque cada vez mais entram
novos integrantes nessa lista do Vasco no ato trabalhista. Até quando vamos ter que conviver com isso? Com esse processo de prolongamento de dívidas, de aumento das parcelas de prolongamento de dívidas anteriores, que somam-se com as atuais e não tem fim. Até quando vamos conviver com antecipações de receitas, de cota de TV, de patrocinadores, sem captação de novos recursos? E o pior, um afastamento cada vez mais notório entre a torcida que não aguenta mais isso e as diretorias que passam pelo clube. Essa atual diretoria, por exemplo, já entrou com índice de rejeição maior do que a anterior. E o torcedor já está respondendo com um esvaziamento financeiro, chateado com tudo isso que aconteceu nos últimos anos no Vasco da Gama e que ninguém é responsabilizado por isso. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, compartilha. Quer ajudar ainda mais o canal a se tornar um canal cada vez mais participativo aqui no YouTube? Clica aqui, seja membro e venha ajudar o canal a tocar os seus projetos. Beleza? Vai ficando por aqui, fica na paz, fica com Deus, até mais.